Hoje, a nossa primeira videoaula é com o Dr. Felipe Tancredi. Ele é doutor em Engenharia Biomédica pela Universidade de Montreal, especializado em neuroimagem e fisiologia cerebral. O Dr. Tancredi é fundador da RadSquare, uma startup de saúde que produz softwares de inteligência artificial para radiologia e outras modalidades de imagem com fins de diagnósticos como a termografia. Concebeu a primeira versão do software Kelvin, que é uma plataforma de análise de gerenciamento de imagens. E o Dr. Tancredi era cientista e professor de física de imagens no departamento de radiologia do Hospital Albert Einstein, onde desenvolvia pesquisa na área de ressonância magnética funcional. Foi professor assistente no Centro de Geriatria de Montreal, onde ajudou a desenvolver métodos de imagem para diagnóstico precoce de Alzheimer. É autor de 10 artigos e 2 patentes na área. Também serviu por mais de 10 anos como revisor de diversos periódicos na área de neurociência e imagem médica e foi editor de um dos mais prestigiados jornais de fisiologia cerebral do mundo, o Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. Obrigado, Jenny. Obrigado mesmo. É uma honra para mim estar começando fazendo a abertura desse seminário, cheio de colaboradores, né, que são craques na área, e responsabilidade aqui de fazer uma boa abertura. Espero que o tema não seja muito insípido, as pessoas não sei se gostam muito de física, instrumentação, mas me parece a base, né, de tudo, e é o que onde eu consigo contribuir. Então, como a Jennifer disse, eu tenho uma vivência longa na área de métodos de imagem, sobretudo com ressonância magnética funcional e quantificação de sinais. Eu gosto de começar, como eu entrei nessa área, né, e sempre tentando destrinchar desde o começo com a minha visão, né, de engenheiro biomédico e físico de imagens. Então, hoje eu trabalho com algo que é a termografia. Então, o que é termografia? É um mapeamento do calor, né, mapeamento térmico de uma coisa. A termografia passa a ser considerada uma modalidade de imagem, né, apesar de ainda não estar omnipresente em hospitais e clínicas, mas eu acho que essa é o futuro dela, né? E ela tem diversas aplicações médicas, né? Por isso que a gente vê ela entrando com força, né, na medicina esportiva, na medicina do trabalho, medicina vascular, endocrinologia. E eu abracei a termografia, assim como abracei no passado a técnica de ressonância magnética, né? Termografia, como é que nós fazemos, né? Da onde vem, né, o mapeamento térmico, né? Acho que, como outras modalidades de imagem na radiologia, é uma grafia sensível, né? O que ela faz um mapeamento de ondas eletromagnéticas, né? Essa técnica é sensível às radiações do espectro do infravermelho, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Espectro do infravermelho, que fica abaixo da luz visível vermelha. Só para ter uma base de comparação aqui, né, da esquerda para a direita, né, a representação de ondas eletromagnéticas de menor energia para as de maior energia, né, e geralmente nessa área aqui de alta energia são as radiações que nós consideramos elas ionizantes, né, que tem efeito de ionização de moléculas do corpo humano, né, portanto podem causar algum malefício, e abaixo do vermelho ondas de menor energia, algumas com maior ou menor poder de penetração no corpo humano, né. As de alta energia geralmente têm alto poder de penetração no corpo humano. Então nós vemos raio-x, né, de alta energia, transpassando o corpo humano, raios gamas também transpassando o corpo humano, e ondas de rádio que transpassam o corpo humano também, mas desculpa, fica aqui no outro lado do espectro, e são ondas não deletérias, e aonde eu também foquei, né, parte da minha formação, trabalhar com as ondas de ressonância magnética, né, então na faixa de onda de rádio. Eu não podia deixar de colocar a ultrassonografia, né, que são
mapeamento por ultrassom, apesar de não usar ondas eletromagnéticas, faz parte das modalidades de imagens médicas, né? Bom, como eu dizia, né, a minha paixão pela termografia, que veio muito estimulada por grandes figuras aí da área da termografia no nosso país, né, com o Dr. Altamiro Bottino, que tem palestra semana que vem, que me mostra, me descortina, né, as diversas aplicações de potencial da termografia, né, para avaliação de estado de saúde humano. Esses dois livros, essas duas referências são muito interessantes. É um parzinho de livros, né, que acho que ajudam muito, né, uma porta de entrada para quem quer entender termografia. Um deles focado mais na ciência de esportes. Então, mostra aqui uma série de técnicas, protocolos e achados recentes da termografia no mundo do esporte, né? E eu deixo aqui um quote do nosso memorável e o nosso médico de todos os tempos, Hipócrates, né? E que dizia que onde há um excesso de calor ou de frio, existe uma doença a ser estudada. E eu acredito muito nessa tese, assim como essa tese é compartilhada, né, pelos palestrantes que virão a seguir de mim. Antes de entrar e mostrar outras tecnicidades, né, da termografia, eu sei que as pessoas vão fazer suas buscas, né, sobre radiação térmica e radiação de corpo negro. Eu também gosto de ajudar a desmistificar um pouco, né, o que são esses gráficos de radiação, até para não confundir muito, porque a maior parte das vezes a gente tem esses gráficos aqui mostrando a radiação de um corpo, o espectro de radiação, né, do corpo irradiante com relação à temperatura que ele apresenta, e geralmente essas temperaturas estão numa ordem de magnitude uma ordem de magnitude acima das temperaturas do corpo humano, né, só para não confundir. Então o que a gente vê aqui nesse gráfico, né, que já as pessoas se já viram estão careca de ver, ou se não viram vão ver, que lembra a gente que qualquer corpo que esteja acima da temperatura do zero absoluto, zero Kelvin, né, emite radiação. Então, um corpo que está acima da temperatura zero apresenta movimentação das suas partículas e ela emite radiação. É uma manifestação de um corpo qualquer. Esse gráfico mostra radiação térmica sendo emitida na luz visível, então dá uma ênfase na luz visível. Só que para emitir radiação térmica nesta faixa de frequências, o corpo tem que estar muito quente. Então, por exemplo, quando a gente esquenta o metal, a gente põe o metal queimando no fogo, ele fica vermelho. Então ele fica vermelho porque, até a gente sabe, né, intuitivo, ó, isso aí parece um metal, parece uma brasa, né, quente, tá, põe o dedo da queimadura. E a gente vai esquentando o metal, né, existem nas fundições, o metal vai esquecendo e vai pegando uma coloração de uma maior frequência, né, para amarelo, mais voltado para amarelo. Mas nós estamos falando quando a gente está falando de termografia aplicada à saúde, a gente fala do corpo humano, cuja temperatura gira em torno dos 37 graus. Nós somos animais homeotérmicos e cuja temperatura fica numa faixa bem estreita, né, próximo dos 30 graus, né, o core temperature, né. Mas a ideia é a mesma, existe um espectro de frequências que escapa do corpo, né, do nosso corpo quente, né, e que gira em torno dos 5 a 15 micrômetros, tá? Esse é o tamanho do comprimento de onda que nós precisamos estudar. Então aqui está uma janela de observação que a gente vai focar para detectar
o calor vindo do corpo humano. Tá? Esse gráfico aqui da direita, ele seria uma das curvas que ficaria no gráfico da esquerda, só que ele está com o eixo comprimido. Então ele segue o mesmo padrão, né, de espalhamento de frequências, né? Vocês veem aqui que um corpo, quanto mais quente tiver, ele tem um pico de densidade de frequências, né, numa frequência mais alta, né, comprimento de onda menor, e a integral dele também é maior, né? Então a gente detecta, quando está olhando aqui entre os 5 e os 15 micrômetros, a gente tem diferença de 37 para 37,5, essa curva, o pico dela é maior, e a integral dela aqui no meio também é ligeiramente maior. E é aí que a gente está focando nossos esforços, de observar essas ligeiras variações. Não é uma tarefa fácil, mas, obviamente, a gente tem visto que é possível, né? A ciência faz milagres. A gente está olhando ali ligeiras diferenças, né, de emissão de radiação nessa faixa de frequência. Sutilezas. Na esquerda, eu gosto de fazer essa provocação, né? Eu trago aqui imagens dessa técnica, as mais modernas, né? Essa é a técnica de imagem médica mais moderna, que é do PET-RM, uma junção da máquina PET-scan, né? Positron Emission Tomography, com a ressonância magnética. Na figura A tem a imagem da ressonância. Na imagem B tem a imagem do PET. E na imagem C, uma imagem fundida das duas. E isso aí só porque a imagem é muito bonita, né? Eu sou fascinado por isso. Eu vi a primeira máquina de PET scan sendo instalada no Hospital Albert Einstein, né? Eu ajudei essa coisa acontecer lá, né? A gente viu a sala sendo construída, os equipamentos que iam em volta, e fizemos uma série de planos lá. Eu saí antes de começar a vir o vulto de quantidade de artigos, né, que eles estão produzindo hoje em dia. Mas olha que interessante uma imagem de PET, né? A imagem de PET reflete a taxa de metabolismo do corpo, né? Essa especificamente, né, de glicose marcada, né? E então a gente põe o marcador, né, de metabolismo, que é a glicose marcada, a pessoa ingere, essa glicose se espalha pelo corpo, e os tecidos, né, os órgãos, né, a gente está procurando tumores, né, mas os tecidos que apresentam alta taxa metabólica vão aparecer altamente contrastados, em preto, né, nessa imagem aí estão aparecendo na cor preta, em contraste com o corpo, que tem o resto do corpo e o fundo que tem taxa de metabolismo menor. E olha onde está a maior taxa de metabolismo. Tireoides, né, no cérebro. Eu gosto muito de ver essas imagens. Olha como o cérebro parece uma lâmpada consumindo glicose a todo vapor. O cérebro é uma parte pequenina do corpo, representa 2% da massa do corpo inteiro, né? Gira em torno de 1,2 kg, 1,5 kg, e tem uma taxa de metabolismo altíssima. Aqui é o centro nervoso, né? Não é à toa. Ele consome 20% da energia do corpo. Isso aqui não é um tumor, é um cérebro mesmo, normal, funcionando. As tireoides são também órgãos extremamente ativos, né? Eu nem me lembro aqui se é um órgão afetado, mas geralmente órgãos assim, nessa outra imagem é muito mais bonitinha. Dá para ver outros órgãos que não são afetados com nada, estão aparecendo aqui em coloração diferente, né? Mas também apresenta alta taxa metabólica. Aqui embaixo é a bexiga, né, onde ficam acumulados aí na filtragem, né, do material radioativo, né, que é ingerido, injetado, acaba indo aqui para a bexiga. Mas olha que coincidência, né? Isso aqui é uma imagem térmica à direita, né? Olha onde a temperatura é mais alta, né?
bem na cabeça. Mesmo com o crânio atrapalhando a saída dessa radiação, né? Nós temos aí nos olhos, particularmente, né, uma janela para o cérebro, e até aqui onde fazemos as medidas de aferição de febre, né, as melhores medidas de aferição de febre acontecem no canto interno do olho, mostrando aqui que existe uma alta taxa metabólica, né. Engraçado, aqui também me chamou a atenção na gordura subclavicular, né, a qual tem sido estudada por um dos colaboradores também falam nesse congresso, o Dr. Samir, que estuda a taxa metabólica desses tecidos aqui. E o coração, obviamente, né? Então, aqui nós estamos falando de um órgão altamente metabólico, né, que trabalha incessantemente nos maiores exercícios musculares do corpo e gerando calor, sendo refletido no peito, aí, na parte de fora. Também adoro essa imagem, porque para a gente ter isso me dá muita noção, né? Pelo menos a mim, por isso eu trago para os demais, né? Principalmente quem tem começado a tomografia, o poder, né, dessa técnica de imagem de revelar temperatura e nos ajudando a lembrar que o corpo, para esse tipo de instrumento, o corpo é uma lâmpada. Nós estamos no escuro, né, então assim, poderia apagar a lâmpada, apagar as luzes, né, desculpa, poderia apagar as luzes, e esse sensor de térmico captura, porque não captura fótons, né, não faz uma fotografia, não captura fótons de luz visível, ela captura fótons de radiação infravermelho. Então, se torna uma lâmpada. Você vê que o braço do sujeito está aqui dentro de um saco plástico preto, não tem luz lá dentro, não está vindo luz, ele bloqueia a luz, mas ele deixa passar a radiação infravermelha. E uma outra coisa que, assim, na mesma imagem tem dois efeitos interessantíssimos. Esse sujeito está usando óculos, e o cristal do óculos, ele é translúcido à luz visível, né? Tanto é que é uma lente para corrigir problemas de visão de luz visível. Mas ele é um bloqueador de radiação infravermelha. Portanto, aqui aparece assim como uma parte preta, muito clássico, né? Nós vemos aqui pessoas usando óculos, que aparecem as duas lentes na frente do rosto, elas bloqueiam a temperatura, parece óculos, parece que a pessoa está usando óculos escuro, né? Porque ela bloqueia, né, a radiação infravermelha. Então, depende do material. Materiais, eles se comportam de maneira diferente, podem permitir a saída, né, ou não, de uma determinada radiação, de acordo com a frequência dela, né. Gordura, por exemplo, né, então por isso que tem uma dificuldade aí de fazer umas compensações e análise de imagem de termografia por conta do tecido adiposo. O tecido adiposo é um isolante térmico que impede a saída, né, de radiação infravermelha do corpo, né? Então ela cria uma barreira, né, e dificulta a gente ter acesso a mais informações subcutâneas, né, mais internas, subcutâneas não, porque, né, tá na pele, é um tecido adiposo, mas mais internas do corpo, né? Então talvez seja difícil de ter problemas digestivos, por exemplo, uma pessoa que tenha muita gordura abdominal, uma pessoa mais enxuta, talvez dê para ver problemas gastrointestinais. Que só também mais uma das minhas brincadeiras com imagem, que é mostrar como a faixa de frequências que a gente é capaz de ver, né, que o nosso instrumento óptico é preparado para detectar, né, e nos fornecer informação para sobrevivência, é uma faixa super estreita, no amplo espectro de frequências, né? E não que a gente expanda completamente a visão, mas a gente consegue focar, quando a gente está fazendo a termografia por infravermelho, né? A gente passa a ter uma habilidade de observar faixas de frequência no maior no espectro, expande o nosso espectro, né, de visão,
e fornecendo informações que eram invisíveis antes. Então, a gente expande, a gente acaba ficando com um super olho. Deixa eu ver se eu preciso clicar mais uma vez. Aqui. Um olho de Superman, eu brinco aqui. Isso aqui é visão de super-herói, né? A gente costuma ver, né, nas imagens, né, o RGB, né? A gente fala, a imagem daquela televisora é RGB, 3 canais, né, de cor, né? Red, Green, Blue, e a gente passa a contar com um novo canal de infravermelho. Isso é poderosíssimo e tem as suas preocupações, né? Porque uma câmera de infravermelho é considerada também um equipamento tático, né? Ela tem origem, né, na área militar, e equipamentos sofisticados, né? Talvez com a vulgarização a gente tenha visto a proliferação desses equipamentos de termografia vindo nos celulares, né, e pequenas câmeras para usuários, né. É um barateamento da tecnologia, né, possa dar mais acesso, né, às pessoas a contarem com essa maravilha da tecnologia, mas equipamentos mais sofisticados aí são considerados equipamentos táticos e tem muito controle sobre o que se faz com eles, né. Fala um pouco de instrumentação. Não pretendo exaurir aqui, acho que temos também o Thomas, né, que vai poder falar um pouco melhor sobre instrumentos, mas só para lembrar aqui, acho que eu tenho equipamentos, a gente tem uma, que é ruim que está fazendo o corte, né, de fundo, mas tem esses equipamentos tipo pistola, esse aqui é equipamento que faz medida, tem aquele ponteirinho laser, né, para fazer medida de estruturas, outro equipamento tipo pistola para fazer aferição de febre, né, que aponta para a cabeça, e que fazem medida num ponto só, né, numa região estreita, e o valor de radiação infravermelho, né, que é convertido aí em temperatura, vem de a medida é pontual, né, não que seja num pixel, mas numa região, mas ela é um único valor, né. São sensores extremamente simples, né, muito diferentes do que a gente usa nas câmeras, que exige-se um mapeamento da onde vem, né, a radiação infravermelha. Nada mais é que um sensor do tipo câmera fotográfica digital, só que em vez de sensível à luz RGB, sensível à luz, né, ou a radiação ultravioleta. Só para não confundir, a radiação, né, luz visível, e a radiação infravermelho. Falei ultravioleta, mas infravermelho, só para não haver confusão. Então, o que a gente está fazendo é como se essas câmeras termográficas tivessem uma miríade desses pequenos pontinhos. Umas coisas super sofisticadas, né? Um pequeno pontinho de aproximadamente 15 micrômetros. Qual é o tamanho do um pouquinho maior, ou às vezes do tamanho da maior onda de infravermelho que a gente capta. Né? Porque a gente está falando da onda de infravermelho ficar entre 5 e 15, né, micrômetros, então tamanho do pixel aí desses arrays, 15 micrômetros também. Tamanho do máxima onda, tá? Do tamanho, do maior comprimento de onda que a gente captura e converte em sinal digital, né, para fazer essas imagens. Algumas características, né, a se considerar esses equipamentos, né, hoje em dia nós temos uma porção, né, deles que vão desde essas, tinha mostrado já uma imagem, né, da nossa, temos uma câmera dessa no nosso laboratório, comprada de um dos colegas aí, da Poliscan, né, que é o Thomas, uma FLIR T540, tá, um equipamento de altíssima precisão, aqui é última palavra em termografia, né? E nós também temos equipamentos desse tipo aqui. Nós trabalhamos com pequenas câmeras de celular que, bem trabalhadas, a gente consegue fazer milagre com elas. Depois a gente explica um pouco mais à frente.
Mas são as diversas características a considerar aqui, e também vamos desmistificando os termos, né? A gente fala da resolução térmica, né? A capacidade da câmera de diferenciar temperaturas, né? Qual o mínimo degrau que ela captura, né? Então tem umas câmeras aí de 70 milikelvin, 50 milikelvin, então nós estamos falando mili, né? 1.000 avos de grau, né? Então, 50, né? Mili, então 50, né? 50.000 avos de 1 grau, né? É bem pouca coisinha, e esse é a quantidade mínimo, degrau mínimo para dizer que ele detectou diferença entre um ponto e outro, que tenha temperaturas diferentes. Esse NET, D, é o Noise Equivalent Temperature Difference. Significa que se uma câmera tem aí 50 milikelvin de NET, D, significa que 50 milikelvin é equivalente a ruído. Então, é ruído. Então, a câmera nem vai falar que é diferente de temperatura. Fala que, disso para baixo, eu não sei mais dizer se existe diferença de temperatura entre aquela região da imagem. Se 2 pixels pertinho, aquilo é ruído. Então, fica, né? Você tem uma imagem de uma parede super uniforme, cujas diferenças de temperatura são menores do que 50 milikelvin. Então, vai aparecer um chiado, a parede parece chiado. Agora, se tem diferença de temperaturas maiores, daí você já começa a ver, pô, tem uma mancha naquela parede. Tem vezes que eu tiro foto da parede, acho que muita gente trabalha na construção vê a tubulação de água, de energia que está por trás, dá para ver um monte de coisa, né, atrás da parede, às vezes até o reboco da parede dá para ver, porque elas absorvem, né, calor do lado de fora e das estruturas que estão por dentro de maneira diferente, né. Cada material tem a sua capacitância térmica, então vai oscilar de acordo com a temperatura interna e externa de uma maneira. Então você vê a diferença mínima de temperatura dessas câmeras, né? Faz toda a diferença. Uma câmera que tem 70 milikelvin de diferença, ela já começa a chiar quando tem chiar, ela não vê diferença de 60. A outra já vê que tem o net dela é menor, de 50, ela já vê diferença de 60 milikelvins. Isso pode parecer pouco, mas faz bastante diferença, tá? Então, nisso aqui tem, todas essas câmeras aqui têm essas características a serem consideradas, né? Essa câmera da FLIR de alta resolução é de 50 ou 40 milikelvin. Eu preciso até ver o datasheet dela. As outras lá no fim da linha, 70 milikelvin. Em termos de resolução espacial, igual as câmeras, quantos megapixels tem, só que as nossas câmeras não chegam a ter megapixel, né? Então, a resolução são ainda kilopixels. A gente não fala, a gente fala até do campo de visão, né? Então, a gente fala das câmeras de 640 não, acho que essa da FLIR é 430 alguma coisa, 340 alguma coisa. Essa mais, né, que a 540 que a gente tem aqui, depois tem as de 320 e 240, e tem umas câmeras que eu já começo a achar mais difícil de fazer termografia médica, né, pela falta de amostragem, né, de amostragem muito pequena, aquelas de 160 pixels, 120 pixels na maior dimensão, já começa a comprometer, porque daí a gente tem, assim, tem um array pequenininho, quando você vai fazer análise lá numa região pequena do tronco, da perna, já tem tão poucos pixels que fala, puxa, mas será que eu estou vendo mesmo alguma coisa aqui? Quando tem uma imagem com bastante resolução, você já vê lá que pega uma região da perna com 80, 100 pixels, já tem uma amostragem muito maior, você pode ter segurança na sua análise, né? Outra coisa, se considerar a abertura, né, da lente, a curvatura da lente, né? Então, menor o grau, menor os milímetros dela, né? O raio, maior o ângulo de abertura, daí a ver com a aplicação, né? Que você vai ter, distância que você vai ter o instrumento da pessoa, né? Você não pegar uma câmera com muito zoom, para você não ficar tem que ser uma sala comprida, e ver efeitos de distorção. Nós tivemos na nossa mão uma série de câmeras
e cada uma vai ter sua vantagem e desvantagem, e as lentes variam consideravelmente, né? Tem outros fatores de qualidade de imagem, né? Não só de distorção da imagem, como as diferentes sensibilidades de temperatura no campo de imagem. Então, é necessário, quando as câmeras não têm um hardware muito sofisticado, faz necessário uma correção, né? As câmeras geralmente têm umas partes mecânicas, né, que tem um shutter que fica rotineiramente fazendo barulhinho, clac, clac, que é para fazer essa homogeneidade de campo, né, porque com o excesso de exposição de radiação acaba tendo uma distorção no campo da temperatura, né. Mas, sobretudo, cada hardware tem a sua particularidade, e é necessário ter na mão, averiguar quem já teve experiência com hardware, quais são as limitações de cada um, para fazer a escolha do hardware que vai utilizar. E, por fim, conversão em temperatura, né. Tem câmeras como as da FLIR, né, altamente sofisticadas, a da Fluke também, que são muito testadas em laboratório, né, tem controle de qualidade severo e tem condição de fazer essa conversão de radiação em temperatura, com bastante exatidão, apesar de haver ainda posso trazer pontos aí de atenção, que nem tudo são flores, né? Mas tem câmeras que nem isso são capazes de fazer. A estabilidade de hardware é muito grande para você poder dizer que existe uma exatidão no que você está medindo. Se é 37 mesmo, se não é 35 aquela temperatura, né? Então, vamos lá, né? Para essa estimativa de temperatura, né? Que a gente quer formar um mapa de temperaturas, né? Para ter capacidade de quantificar e saber, né, se realmente uma pessoa está com febre, por exemplo, né? Você precisa saber se é 37,5 ou 37,8, né? 37,5 é o estado semifebril, mas não é febril. 37,8 é febril. Essa diferença de 0,3 aí faz toda a diferença, né? No diagnóstico e no encaminhamento do paciente, por exemplo, né? Então, importante levar em conta que essa conversão, né, da radiação em temperatura, ela encerra aí uma série de dificuldades aí de estabilidade, né, do equipamento, que a gente está falando de equipamentos que não são refrigerados, né, então seus arrays sofrem com temperatura externa, com as correntes elétricas internas, né, e essa dinâmica, assim, a gente até sabe, né, uma boa aquisição requer que o equipamento esteja ligado durante vários minutos. A gente recomenda 15 minutos antes da aquisição para ele estabilizar, né? Ele está lá passando corrente, está no ambiente, lá naquela posição, e chegou no steady state, que a gente pode confiar que ele está estável, né? Então, só isso já interfere, né? O quanto o equipamento foi deixado em repouso para estabilizar. E daí depende de cada equipamento. Um equipamento pequeno desse aqui, como eu tinha mostrado, né? É muito pequenino e muito mais sujeito a oscilações. A gente está falando de condições atmosféricas. Hoje estivemos conversando com um colega que reportava a dificuldade de fazer imagem numa cidade, lá num bairro que era extremamente úmido, que ele tinha que usar um desumidificador na sala para remover a umidade, senão não tirava imagem nenhuma. Ou a imagem saía fria, né? A radiação não chegava. Mas eu faço a compensação, eu ponho na câmera que a umidade relativa é tal. Puxa, até acertar aí, porque as câmeras são calibradas para todos esses parâmetros, né, em fábrica, mas isso oscila bastante, não é assim, aquela confiabilidade, né? Você vê até nos spec sheets de equipamentos sofisticados, diz que a exatidão é mais ou menos 2 graus, né? 2 graus, a gente está falando 2 graus, uma pessoa que tem um body core 35 tá mal, né? Tá em hipotermia, exemplo, né? Então 2 graus faz toda a diferença, né? Para ver a pessoa se é 37 ou 35, né? Ou se é 39, tá febril, né? Quer dizer, tá super febril. Então ele tá falando de condições atmosféricas que tem uma série de influência, né?
na medida de temperatura, até a angulação da câmera, do objeto para a câmera, né, para a perpendicularidade dos raios. A gente tem que setar essas câmeras, né, com o parâmetro correto de emissividade, né, de reflexividade, também que influencia nos cálculos. E não preciso nem dizer, né, que roupa e aclimatação, porque às vezes a pessoa chega de roupa, tira a roupa para fazer exame, pô, não pode, porque você estava com roupa, estava retendo calor, então aquela área do corpo vai apresentar viés, né, ela está mais quentinha, então tem o tempo de aclimatar ela direito para que também entre no steady state, e que o steady state seja sempre o mesmo, então por isso que recomendo que haja uma sala preparada, igual na radiologia tem uma sala preparada para raio-x, dado que o raio-x não pode extravasar da sala, né, para atingir outras pessoas que não estão fazendo exame, nem o operador, então tem paredes e vidros todos preparados. Uma sala de termografia também requer o seu preparo, muito menos custoso do que uma sala de raio-x, mas tem o seu preparo. Recomenda-se, né, quando se deseja fazer quantificação de imagem, né, tem uma recomendação do ISO, por exemplo, para essas medidas de febre, né, e entrada de estabelecimento, que isso tem uma fonte térmica de referência. Isso aqui dá a segurança, né, de que os pixels da imagem radiométrica são realmente referenciados por uma fonte altamente controlada, né? Óbvio, a fonte precisa ser controlada, porque agora você tem uma referência, então sua referência precisa ser boa. Então essas fontes, né, na nossa empresa também se especializou nisso e tem um projeto de fonte térmica de referência cuja variabilidade dela é dos décimos de grau. Portanto, se ela tem décimos de grau, essa fonte térmica de referência aparecendo na imagem, ela nos serve para calibrar a imagem e realmente colocar um ponto final nessa discussão. Vai falar, mas tem a influência atmosférica, tudo bem, mas se tiver bons pontos de referência, de uma fonte térmica de referência, principalmente das que a gente faz, que eu vou mostrar adiante, são 2 células de calor, aí a gente tem uma referência sólida da temperatura para poder classificar pixels em graus Celsius, né? Então vamos lá, então nós temos aqui, eu comecei a falar, né, sobre a conversão de uma imagem radiométrica numa imagem de temperatura, né, num termograma, ou numa termografia. Estou usando os termos até para a gente se habituar, que vão ser sinônimos, né, nesse contexto. Então a gente tem a primeira parametrização, que é de um sinal de infravermelho na esquerda. Então aqui tem unidade arbitrária, consegue ter contraste de uma região, opa, eu volto aqui, de uma região do corpo que tem uma radiação maior de infravermelho, e uma outra que está vestida aqui, então tem uma roupa, então está emitindo menos radiação, está chegando menos radiação infravermelho na câmera. Então aqui tem maior radiação, né, está emitindo maior radiação, aparece brilhante na imagem, tipo lâmpada, né? E a outra está coberta aqui e aparece com menor radiação. E o fundo é preto porque tem pouca radiação chegando. O fundo tá, a sala está fria, né? Assim. Aí tem um trabalho né? Por isso que eu estou retomando aqui, ó. Aí tem que levar em conta a física do negócio, certo? Entender como é que nível de radiação converte na teoria, né? Aqui em temperatura. Deixa eu ver, deixa eu fazer outro aqui. Ixi, não consigo apagar mais esse desenho. Vamos por outro desenho. Aí tem as particularidades do hardware, porque cada hardware responde de um jeito, então tem parâmetros de hardware para considerar, e parâmetros da condição de aquisição, atmosféricos e do corpo, né? Emissividade ali. Então tem emissividade e reflexividade. É importante que a gente tenha em mente aqui que a conversão da imagem radiométrica num termograma, eu chamo que isso é uma parametrização já está sendo parametrizada, porque aqui você tem uma quantidade, o termo, né, vai falar térmico, então tem temperatura, ó, tá até aqui, ó, 19.4 e 31.5, ok, graus Celsius.
para fazer essa conversão de um sinal de imagem numa quantidade física, é uma parametrização. Então, assim, eu percebi, né, que eu estava vindo da área de quantificação de imagem de ressonância, e eu me deparei num problema interessante, porque eu também tinha interesse de, né, durante a minha carreira como cientista de ressonância, eu queria converter sinais de ressonância em alguma coisa física, não só ver lá a diferença entre ligamento, menisco, músculo, e no caso do cérebro, matéria branca, substância branca, substância cinzenta, mas a gente queria saber quanto de água, né, quantos gramas de água por centímetro cúbico tem num determinado tecido em comparação com o outro, né, um tipo de unidade física, não tanto animal. Então tem um sinal de ressonância que eu sempre tentei destrinchar e dar um nome para ele, né, falar o que ele significa em termos de fisiologia. Acho que é a mesma coisa aqui, eu tenho uma imagem radiométrica e eu quero converter ela em temperatura. As câmeras fazem parecer isso simples, esses instrumentos de altíssima complexidade, mas é importante a gente conhecer todas essas esses passos, né, para se transformar uma coisa em outra, porque todas essas incertezas impactam na nossa quantificação. Não dá para confiar cegamente no que a gente está produzindo ali, e não é uma câmera digital de celular, que é chegar lá, tirar a foto, dá tantos graus. Não é assim. A gente gostaria e luta para que as coisas sejam cada vez mais simples, né, para vulgarizar. A gente tem interesse que a técnica, né, desculpa, eu tenho interesse que a técnica seja vulgarizada, ao mesmo tempo que a gente mantém o rigor, né, nas coisas que a gente observa, dado que nós lutamos aqui para que a termografia seja encarada como uma modalidade médica e que não, assim, não é filtro de Instagram, é uma quantificação de imagem, né, quantificação de radiação eletromagnética com fins médicos, né. Ou uma outra maneira de fazer a quantificação de uma imagem radiométrica de uma câmera desta daqui. Então eu mostrarei aqui novamente a nossa câmerazinha pequenina, turbinada por uma fonte de referência, uma fonte térmica de referência. E essa em particular nós fizemos questão de construir. Eu não vi nenhuma do tipo, né? Nós construímos uma fonte térmica de referência com duas células em duas temperaturas diferentes, de maneira a fazer uma melhor linearização do sinal na região onde a gente avalia, né? A gente punha uma a 40 graus, a outra a 35, 34, e a gente podia linearizar as temperaturas nessa região de interesse, né? Onde a gente está querendo ver ali se a pessoa está com febre ou não. Isso fazia parte dos nossos totens de aferição de temperatura. A gente segue, né, seguiu as regras da ISO, que requer que haja essa fonte térmica de diferença, e a gente ainda pôs uma célula a mais. Olha, aqui nada mais do que como se, por exemplo, a gente tivesse uma imagem. Vamos voltar uma aqui, ó, quer ver? A gente tem essa. Vai de 19 a 31, né? 19.4 a 31.5, legal. Então a gente sabe que aqui o mais frio é azul, 19.4, e mais quente é esse branco, né, do vermelho para o branco, que é 31.5. A gente fez a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa. Tem uma imagem radiométrica, daí eu vou dizer aqui que o preto, aqui está meio azulado, mas aqui o preto seria, aqui, o preto é tantos graus, e o mais branquinho é tantos graus. E a gente referencia a imagem inteira. A gente dá um valor de temperatura. Isso aqui é a maneira mais segura de quantificar a temperatura, né, para quantificação. Mas vamos lá, assim como fala, eu acho que o professor Bouzas vai ter a oportunidade de falar na aula dele, né, e isso eu aprendo também, e concordo que a gente tem aqui, quando a gente fala de assimetria, né, fala muito, mas eu quero comparar a temperatura de uma perna com a outra para ver o equilíbrio, né, da carga. Aí, perfeito. Se é para ver na mesma imagem diferente temperatura, nós já temos o controle. Então, a perna aí, o membro, né, contralateral, que apresenta uma temperatura, o outro, se apresentar uma temperatura maior ou menor, está valendo. Aquela temperatura, a diferença
Aquela diferença de temperatura pode ser tomada como uma verdade. Aí eu não tenho nenhum problema com relação a isso. A delta de temperatura na mesma imagem está ok. Essa quantificação, esse delta não tem problema. Mas você vê que é uma comparação, né? Mais umas coisas legais que a gente andou fazendo, e essa é uma contribuição que a equipe da Hardsquare, né, tem tentado, né, dar para esse meio científico, né, e para a utilização do software para os nossos clientes, é simplificar a maneira de visualizar essa diferença de temperatura. Então, o que a gente fez aqui? Eu achei interessante, coisas que a gente vem trazendo, né, da área de esses processamentos de imagem da área de radiologia. A gente tem uma imagem que é a imagem original, a temperatura. Nós estamos vendo aqui que tem uma canela aí, um tibial, né, que está mais quentinho mesmo, tem um borrão verde aqui no joelho. Depois aqui está difícil de ver se uma é mais quente que a outra, tal. Estamos na dúvida, né? E eu não sei assim se você fala, poxa, aqui estava a gente costumava desenhar ROIs, né, regiões de interesse, e calcular aqui temperatura média, né, ou pelo menos entender a distribuição de temperaturas numa região, comparar com a outra. Né? O clássico é pegar a temperatura média. Ela falou, pô, que tal fazer uma imagem, uma parametrização da imagem, em que a gente, ao invés de mostrar no pixel da imagem aqui, a gente, em vez da gente mostrar a temperatura absoluta, não, eu digo a temperatura em graus Celsius, óbvio, a temperatura 34 na temperatura em Celsius é 273 mais 34 absolutos, eu vou mostrar o delta da direita para a esquerda. Então, essa imagem que estão mostrando é uma nova parametrização. Então, é novidade aqui. Essa que é a novidade que a gente, nosso trabalho aqui, né? Mostrando um pouco do trabalho que a gente faz e propostas. Que é mostrar uma imagem parametrizada com relação à assimetria. Então, a escala de cor aqui vai de -2 a 2, é diferente, então, né, foi reparametrizada, mostrando aqui que essa região é mais fria do que essa. Né? Essas manchas me parecem uniformes, não sei, não tão graves aqui, mas aqui tem uma diferença. Então, é uma maneira de ressaltar na imagem, dar mais contraste as diferenças de temperatura do lado direito para o esquerdo. Outra coisa que sempre me chamou a atenção era, e principalmente nesses mais artigos do Dr. Bolsas, né, era a necessidade de ter um normal, né, de ver padrão, perfil, né, essas palavras, né, sempre vinham, né, e óbvio, me remete a índices estatísticos, né, do que é normal, né, e do que é um desvio padrão, né. Então, a gente partiu para uma proposta aqui, que eu usei muito durante minha estada, né, eu já digo estada, né, do meu período com a ressonância magnética, é fazer mapas médios. A gente pega uma fileira de imagens aqui, né, quase slides mesmo, né, antigos, carrossel de slides, e que a gente empilha essas imagens, né, realinha todas essas imagens do corpo. Hoje aqui está a perna, mas hoje a gente já está fazendo para tudo. E a gente alinha a anatomia e calcula agora, pixel a pixel, a média. A gente soma toda a série, que está alinhada, né? Então agora eu sei que o joelhinho lá, bem na patela, está tudo alinhado. Então eu pego o pixel da patela, né? Aqui, alinho ele, tem uma série temporal, uma população de pixels, eu faço a média desses pixels aqui. E aí eu tenho uma imagem do que é o perfil aqui, ó. Isso é um mapa, novo mapa, é de temperatura, legal. Mas foi uma parametrização no sentido que é uma imagem, uma temperatura média, não é mais temperatura daquele local, é uma temperatura média. Ela foi recalculada, né, recalculando. Então, o que aqui que a gente está tentando mostrar é que tem lá uma dispersão de temperatura, isso aqui é só ilustrativo, tá, pessoal? Então, aqui.
a gente tem aqui, para a patela e para cada um dos pixels da perna aqui, uma distribuição de temperaturas, né? E que a gente vai calcular a média delas. Tá? A gente vai fazer um mapa da média. Dá para fazer também com grupo. Então aqui a gente tem um mapa de temperatura média de um grupo, não só da mesma pessoa, mas de um grupo. Então aqui tem várias pessoas diferentes, com pernas diferentes, só que daí as pernas delas precisam ir para uma forma, né? Uma perna comum. Aqui a perna era do nosso antigo versão do software que não junta a virilha e fica parecendo umas pernas de pau. Mas a gente já tem um avatar que está com uma anatomia agradável de ver, né? Muito mais intuitivo de ver. E se nós conseguimos alinhar os pixels, né, e ver a norma, né, que é a temperatura média, quem sabe a gente também não consegue ver, né, e assim a proposta, o quanto que uma imagem de um determinado dia desvia, ou não é essa pessoa, né, uma imagem mesmo de um dia na histórico de uma pessoa, quanto que ela desvia da sua normalidade, né, dos seus intervalo de confiança de normalidade, né? Ou no grupo, o quanto que um indivíduo se destaca do seu grupo. Então, o que a gente andou fazendo nessa série de imagens, aqui estou falando da mesma pessoa, né, para ficar mais agradável de mostrar também. Da mesma pessoa, a gente pega a imagem dela, a gente pinça uma, tá? A gente subtrai a média, que foi calculada aqui, né, essa parte. Então, a gente pegou a média, que eu já mostrei como foi preparada. A gente tem o delta, a imagem. Então tá, a gente já sabe o quanto esse dia aqui é diferente da média. Então ele sabe que o joelho, aqui ó, é mais quente do que a média dele. Então ele já, pelo menos esse pixel aqui já está à direita da nossa curva, né? Beleza. Só que a gente quer saber o quão significativa é essa diferença. Então a gente vai dividir pelo desvio padrão, né? Porque a gente também pode calcular o desvio padrão, né? Então, estatística sobre dá para tirar a média, dá para tirar o desvio padrão. Para calcular o nosso famoso score Z. Então agora a gente vai posicionar cada pixel da imagem, é uma reparametrização. Agora é uma imagem de score Z. Ela não é mais de temperatura. Tanto esse número é adimensional. Não é mais temperatura. Ó, imagem aqui é temperatura, o X. Média também é temperatura, né? Delta é temperatura, o delta, e o desvio padrão é temperatura também, né? Agora, a temperatura dividida por temperatura vai dar o score Z, que é dimensional. Então, uma reparametrização de imagem. Então, agora nós temos uma imagem de score Z. E, porque também não só para facilitar, né, a visualização dessa relevância do achado, né, mas considero que a gente pode superar um pouco das nossas críticas com relação à quantificação de imagem, a dificuldade de quantificação de imagem, né, e quanto de certeza que a gente tem. Olha, o cara tem 3 graus, 2 graus de diferença do que a gente observava antes aqui, ou de ontem. Tá bom, mas pode ser que a câmera, as condições atmosféricas, alguém setou um parâmetro, esqueceu. E o que é, afinal de contas, né? Tudo isso, todas essas variabilidades, está encerrada no desvio padrão. Então, realmente, o score Z é uma maneira de quantificar, ela está quantificando a diferença em termos estatísticos. Então, está dando estatisticamente ela é diferente do restante das imagens. Acho muito importante. Eu acho que isso aí pode ajudar a dar um salto, como é que é? Contornar, né, o problema das nossas críticas com relação à quantificação, se nós tivermos uma base de dados bem grande, né? Claro, ainda com os cuidados de controle de protocolo, né? Levar a sério o que a gente está fazendo, mas o Score Z vai ajudar a dar assim, eu estou espero críticas, né? Espero que as pessoas me provoquem, né, com mais questionamentos,
que usem, né, essa ferramenta para acumular dados e ver se realmente essa tese faz sentido, né, não só na teoria como na prática aí, ela se aplica. Eu acho que pode contornar um bocado aí das nossas preocupações com relação à quantificação. Aí eu vim mais uma vez, né, parte do meu interesse, da minha vivência, né, compartilhar um pouco da minha vivência, porque o meu interesse de avançar para essas outras áreas. Eu fazia análise de ressonância funcional, onde a gente, dentro de uma máquina de ressonância, estimulava o cérebro a produzir sinais diferentes. Então a gente aplicava estímulos, o cérebro varia, né, produz-se um fenômeno, esse fenômeno é detectado pela máquina de ressonância, e nós buscamos identificar as diferenças de acordo com o estímulo, né? Naquela mesma pessoa, naquela mesma condição, a gente dá estímulo, então tipo on, off, e busca ver a diferença, o contraste entre uma situação e a outra. E tem poder, isso tem muito poder, que é ver função, né? A funcionalidade. E tem outras, a gente vê aí o cold stress, também permite aprofundar melhor, né, a avaliação termográfica. Não vou entrar nesses detalhes, está tópico para uma discussão futura, né? Mas interesse meu aqui de avançar, espero que tenha espaço para isso, interesse de, não faço só pesquisa na nossa companhia, tem o setor, né, de pesquisa, mas não é só isso, espero que haja interesse de eu poder colaborar em outros lugares, eu adoraria, para a gente ver função, talvez função vascular, eu via função vascular no cérebro. Outro dia eu conversava com um camarada que tinha feito já alguns experimentos, né? Não sei se foi publicado, mas de reatividade vascular no membro superior. Achei interessante fazer com garrote, né? Esse eu não tinha ouvido falar. Eu fiz já no nosso laboratório experimentos com valsalva, né, manobra de valsalva, para ver diferença de resposta vascular na face, e apneia também, e cold stress também já fiz, e eu acho que é o que isso pode trazer, isso também é uma hipótese, né? Isso pode trazer informações relevantes sobre vasos, talvez para ver coisas que estão escondidas ali, ou dar mais contraste a coisas que são mais que às vezes a pele está muito quente, mas aclimatou, e daí, mas ainda assim pode estar tão próximo uma coisa da outra que acaba não vendo o contraste. Quando a gente esfria a pele e deixa voltar, quem sabe não, isso que acontece, né? Áreas mais metabólicas, realmente mais metabólicas, são as primeiras a aparecer. Eu acho que para problemas de pele, né? Talvez tenha artigos ou tenha passado por mim, mas imagino que até problemas de pele, se fizer uma aplicação rápida de frio, mais fácil de ver o retorno com mais contraste, mais, né, vivacidade na imagem de problemas de neoplasias, né, da pele, né, as pintas hipermetabólicas, né, que são suspeitas de câncer, sejam os benignos e os malignos, devem ter metabolismo mais acentuado e deve dar para verificar a diferença. Exemplo, né? Então acho que isso fica para um tópico futuro. Aí eu queria agradecer, também deixando todas as referências, né? As imagens bacanas que contém em Wikipedia, Hyperphysics, né? Acho que é referência para vocês mesmo, deixar aqui, se vocês puderem dar o zoom, acho que dá para ler depois. Espero que sim. Porque são referências para vocês virem os artigos do professor Bouzas e de outros, e os 2 livros que eu mencionei no slide 3. Bom, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha, assim, o meu objetivo, né, era estimular interesse pela termografia, e dividir um pouco, né, da experiência profissional e pessoal com a área. Sou encantado, né, pela técnica, sou encantado por técnica de modalidades de imagem, e agradeço muito ao Altamir e depois aos outros professores que vieram, cruzaram, né, minha vida para me estimular, me estimulou demais. Eu vejo que está nascendo
Nascendo é ruim, eu já estou no estado faz tempo, mas eu vejo, por causa da Solaterm, né, a Solaterm que apoia o nosso evento, a Sociedade Latino-Americana de Termografia, que vem ajudando a criar esse comunidade, né, um agrupamento de cientistas entusiastas da área. Eu acho que isso vai criar um ambiente riquíssimo para a gente poder explorar a termografia. E eu estou, assim, o famoso, no português, eu estou pilhado com a ideia de participar de uma sociedade vibrante, cheia de pessoas inteligentes e com um monte de ideias para aplicação da termografia, que eu tenho muita crença de que a termografia vai seguir o caminho da ultrassonografia, e que também veio do meio militar, né, ver fundo de oceano, depois aplicação médica, todo mundo achava, mas é um chuvisco, essa ultrassom tá tão presente, né, não invasivo, além da aplicada por médicos, né, precisa do operador lá, que médico, mas ela está na ponta da linha, como a termografia, né, o equipamento também não é dos mais caros, e eu acho que a termografia vai seguir esse mesmo caminho. É super legal fazer parte desse movimento e ver o amadurecimento dessa linda técnica de imagem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Felipe. Nossa, foi uma satisfação imensa tê-lo com a gente. Muita informação interessante, principalmente Score Z, que para mim, né, era novidade, essa parametrização, a forma que a RAD, né, pôde proporcionar isso, essa informação agora de forma mais automatizada, eu acho que vai facilitar muito. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa referente a isso, que para mim sempre foi um campo meio nebuloso ali de entender. Beleza, não preciso nem dizer, né, que a Jennifer me perguntava, e aí, o que eu vou falar da aula? E eu falei para ela, fala o que você tem interesse e dúvida, porque eu sei que a gente faz as demonstrações do software Kelvin, né, que nós trabalhamos, né, na companhia, fazemos promoção do nosso software e na hora do Score Z sempre tem dificuldade, eu sei disso. E a Jennifer, muita gente tem dificuldade, mas não é um mistério, é zero mistério. Espero que também a aula, né, que a gente está super atenta, né, me ajudando a fazer a apresentação, e mesmo que seja pela enésima vez que você está me escutando, acho que de uma maneira super estruturada, né, o Score Z não é um mistério algum, zero mistério, ele só está dizendo para você quão longe ele está do normal. É só um número que diz, olha só, o Z0 é o que ele está aqui, ó, o Z0. Ele está ali, olha, ele é o mais comum. Quando o Z é distante do zero, ele vai para a direita ou para a esquerda, ele começa a ser raro. É um evento raro. É um evento raro de hipertermia ou um evento raro de hipotermia. Tá? E daí tem o raro quanto? Aí tem um Z. O raro olha, o Z para menos 1,96 significa que a gente tem uma rabeirinha aqui de 2,5%. Então, assim, é raro, está fora do normal, dos 95% normal. Ele é realmente diferente, tá? Certo? Então, 1,96 é um número mágico. Depois tem os Zs mágicos para o famoso Pzinho, zero, esse é o Z para o Pzinho de 0,05. Depois tem o Z para o P, teste de hipótese com P igual a 0,01, depois Z para ponto 001 e assim por diante. Então o Z vai sempre dizer para a gente, ó, quão raro o evento. E tem uma associaçãozinha entre o Z e o P. A gente costuma falar em estatístico P, P é 0,05. Tá bom, o P 0,05 é isso aqui, 1,96. Entendeu? É o quão raro é, quão diferente da sua norma. Essa é a norma aqui, ó. O Z alto é fora da norma. É um parâmetro. Realmente, para mim, essa aula hoje foi muito mais esclarecedora do que tudo que a gente vem trabalhando todos esses meses. A estrutura realmente foi, nossa,
maravilhosa. Entendeu de verdade? Entendi de verdade. Espero que quem está nos acompanhando também tenha, né, entendido, esclarecido se algo ainda tinha dúvidas em como utilizar essa métrica, né? E ótimo. Eu fico satisfeito de você ter entendido. Fico à disposição, né? Aí olhando para cá, fico à disposição, né? E depois a gente deixa os nossos links embaixo do vídeo, né? Tem um vídeo aqui, Isso, tem a na descrição do descrição. canal. E isso aí tudo faz parte do software que a gente cria, que é o Kelvin. Enfim, não é promoção do Kelvin, mas esse é o trabalho que a gente faz pela ciência e pela termografia nessa comunidade, é entregar um software. Esperamos que a gente faça um bom trabalho e seja bem quisto entre todos vocês. Obrigado, Bom, Jenny. eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada, Felipe, e obrigada a você por prestigiar o nosso evento e os nossos palestrantes. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite esse momento para clicar no sininho logo aqui abaixo e receber as notificações das nossas aulas assim que disponíveis. E sintam-se convidados também para entrar em contato, tanto conosco como com os nossos palestrantes, através dos endereços que nós vamos deixar aqui na descrição. E hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos no próximo encontro. Até mais!